Alô, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo essa aula. Vamos falar hoje sobre a arte africana no Brasil e a sua contribuição e procurar responder a pergunta: por que nós estudamos cultura africana no Brasil? Por que ela é importante, né? Bom, ela é uma pergunta retórica, claro que ela é super importante, ela é construtora da nossa matriz cultural, ao lado da cultura indígena e ao lado da cultura portuguesa que aqui chegou também. Bom, pessoal, como dito antes, estamos trabalhando com esse material, que é um livro muito bacana, que ele aborda não só a arte em si, mas também ele aborda a questão sociológica do mundo da arte, tá certo? Os conceitos que envolvem principalmente cultura. Então a gente estuda a cultura e a arte africana não longe, não descontextualizada do que a gente costuma conhecer dentro do mundo da arte. Então não é apenas as gravuras, as imagens, as texturas africanas. Além disso, através disso também, nós enxergamos também a importância da cultura africana aqui como consolidadora da nossa cultura brasileira, tá certo? Bom, então respondemos essa pergunta aqui, né? Uma pergunta que fica para a reflexão de vocês. Por que nós estudamos essas culturas africanas? Quais seriam suas contribuições? Quais são suas contribuições africanas, tá certo? E vamos seguindo. Destaco aqui para vocês na página 50 que os africanos que aqui chegaram, primeira coisa, eles não faziam parte de uma mesma etnia. Ou seja, são várias etnias diferentes que chegaram até o Brasil. Então elas tinham línguas diferentes, linguagem, formas, tradições culturais, formas de se produzir arte, formas de se produzir música. E eles foram despidos não só das suas roupas, que traduzem o seu orgulho e a sua dignidade como pessoa humana, como ser humano, como elemento simbólico. Eles foram negados esse direito a ter suas vestimentas, não só esse detalhe que chama a atenção, mas também a sua arte, os seus elementos simbólicos, suas esculturas, seus instrumentos musicais. E ao chegar aqui no Brasil, eles foram se adaptando. Vale a pena lembrar que o tráfico de escravos, a desculpa, né, desse tráfico era porque eram povos que não eram cristãos, e já que eles não eram cristãos, eles estavam condenados a ser escravizados. Olha só como é que funcionava a mentalidade, né? Essa mentalidade ainda um tanto quanto Idade Média, mas com um interesse muito grande, principalmente no lucro, porque o próprio tráfico trazia um lucro absurdo para os traficantes negreiros, tá bom? Então, nesses 300 anos de escravidão no Brasil, chegaram aqui mais de 5 milhões de escravos, e foram várias gerações de pessoas que nasceram e morreram sendo escravos aqui no Brasil, tá bom? Por isso a importância sempre do diálogo acerca dos direitos dos negros aqui no Brasil, aqui nas Américas, tá certo? E esse é um diálogo, é um tema que tem que estar sempre presente nas nossas conversas, tá certo? Outro detalhe, esses escravos que chegavam aqui no Brasil, eles eram propositalmente separados. Os escravos que tinham etnias semelhantes, traços culturais semelhantes, principalmente na linguagem, tá certo? Então, qual seria esse objetivo de separar essas pessoas? Era dificultar os laços culturais, como é mencionado aqui na página 50, ok? Tem aqui, ó, visava-se com isso dificultar a consolidação de laços culturais, por necessidade e resistência, falando línguas diferentes, oprimidos pela violência cotidiana e submetidos ao trabalho excessivo. Bacana? Então, até mesmo uma forma de coibir a resistência entre eles, dificultando através da linguagem diferenciada que era colocada aos grupos. Muito bem. Quais são as contribuições que nós temos aqui dos africanos que chegaram até o Brasil? Vale a pena lembrar que, pelas imagens que nós podemos observar do livro, principalmente a cabeça de bronze
que tem na página 51, que nós estamos falando de povos que já estavam na evolução da idade dos metais, diferente dos índios aqui do Brasil, dos indígenas, quer dizer, que já habitavam aqui o Brasil, tá bom? Então eles já dominavam a metalurgia e eles já trabalhavam um conjunto de símbolos que representavam o alfabeto para eles, tá certo? Então eram povos evoluídos e que tinham uma arte, uma cultura de característica complexa e evoluída. Nós temos também aqui no livro a referência à contribuição dos tambores. Quando nós falamos em música, nós temos que abrir nossos ouvidos e nossa mentalidade para que ela é uma expressão que ela está relacionada a culturas diferentes e que elas passaram por um processo de se misturar, tá certo? Aqui no Brasil, por exemplo, a música dos espanhóis, dos europeus, dos portugueses, dos árabes, holandeses, franceses, de todos esses povos que chegaram aqui da Europa, tinham características semelhantes, que eles tinham um apelo muito grande relacionado à harmonia e à escrita musical, tá bom? Enquanto que a música dos africanos, ele já tinha um apelo mais com relação à rítmica. Foi por isso que eu iniciei a aula tocando um pandeirozinho para vocês, tá bom? Para fazer esse destaque. Então, uma das grandes contribuições da cultura afro-brasileira e americana também é a questão do ritmo, tá certo? Há um incremento do ritmo aqui na nossa cultura brasileira. E qual era a visão do homem europeu com relação aos africanos? Afinal, como eles enxergavam, né? E aqui na página 51 desse livro, exatamente ele faz esse comentário, essa visão do homem europeu, né? Foram vistos como seres desprovidos de vida sensível e intelectual. O fim da escravidão não nos livrou da marginalização, das perseguições e do tratamento preconceituoso que recebem até hoje. Então, eles acreditavam que na concepção desse europeu que visava o lucro, que trouxe para cá o escravo, com o intuito de trabalhar nas lavouras, principalmente de fumo, café e algodão, eles acreditavam que com isso eles tinham esse direito, tá certo? A produzir, a fazer, a exercer essa atividade da escravidão. E essa era a visão do homem europeu, do africano como um ser incapaz, como nós podemos destacar aqui durante nossa aula, uma visão totalmente equivocada do que é produzido da cultura e da arte africana e da simbologia deles. Característica das imagens apresentadas no livro, né? Então, como a gente pode perceber, as imagens elas estão relacionadas a rituais religiosos, estão relacionadas visualmente a elementos gráficos, a texturas, como a gente pode observar nessa cabeça de bronze produzida entre os anos de 1300 e 1400 em Ifé, na Nigéria, ok? Encontrada, né, pelo Reino Unido, pelos pesquisadores que por lá andaram. Está no Museu Britânico, ela se encontra no Museu Britânico. Mas pelos detalhes dessa cabeça você já pode perceber a riqueza das imagens. Nós temos aqui também na página 51, e essa imagem aqui que eu posso mostrar aqui para vocês, uma influência da arte africana na arte contemporânea. Então nós temos aí Arthur do Bispo Rosário, e o nome dessa obra que ele produziu é Macumba, produzido com plástico, metal, tecido, nylon, vidro. Ele era um artista sergipano que viveu durante muitos anos recluso em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. E ele utilizava todos os materiais que tinha à disposição para produzir suas obras, sempre com um foco na cultura brasileira. Nós temos aqui à direita uma imagem de um ritual religioso relacionado a Xangô. Nós temos no livro uma foto de 1950 e nós temos essa foto mais atualizada de 2015. Mas, apesar da diferença de tempo entre as fotos, existe uma preocupação em se manter a mesma tradição
os mesmos passos ritualísticos das apresentações, em homenagem a Xangô. Outra contribuição da cultura afro-brasileira aqui no Brasil são as práticas religiosas, como os cultos aos orixás, né? Então, nós chamamos as religiões de origem africana, que se desenvolveram aqui no Brasil, por Candomblé, Umbanda ou Xangô. Xangô é mais conhecido em Pernambuco, Candomblé e Umbanda no resto do Brasil, tá? E nós temos como característica dessa manifestação religiosa o sincretismo religioso, que significa a mistura de religiões e tradições católicas com as tradições afro-brasileiras, afrodescendentes, tá bom? Então, eram tradições que envolviam tanto a igreja católica quanto os terreiros de Candomblé, ou de Umbanda, ou de Xangô. Nós podemos ver essas práticas principalmente nos festejos, nos dias santos, porque existia sempre um orixá correspondente, por exemplo, a um santo. Bom, passando aqui adiante. Nós temos dentro da cultura africana uma manifestação que influenciou muito a arte ocidental mundial, principalmente a partir do modernismo, a partir de Pablo Picasso e Henri Matisse, que são as máscaras africanas, que são objetos ritualísticos e, acima de tudo, artísticos, tá certo? Utiliza elementos naturais como madeira, fibra, e algumas são utilizadas em cima da cabeça, outras utilizam uma fantasia que complementa essa máscara. E assim como a arte indígena, que nós já estudamos, são elementos artísticos utilizados principalmente em rituais. Como a gente pode ver, a arte como linguagem, ela está muito relacionada ao mundo mágico, ao mundo do além, como uma forma de simbolizar a relação do homem, né, no caso digamos assim, das etnografias com esse mundo invisível, religioso. Apesar dessas máscaras serem algo utilizado nos seus rituais, eles influenciaram a cultura popular brasileira. Então eu coloco aqui para vocês as máscaras africanas, né, que a gente pode ver os motivos geométricos, as texturas. Na atualidade, na contemporaneidade, nós chamamos essas texturas geométricas de texturas étnicas, porque elas têm muitos elementos indígenas, africanos e de outros povos no mundo que têm essa qualidade étnica. Aqui no Brasil nós temos também festejos, como, por exemplo, os mascarados de Pirinópolis, em Goiás, que tem essa influência da cultura africana nas máscaras e na decoração das fantasias do corpo, tá certo? São exemplos também de sincretismo religioso. Mundialmente nós temos a influência das máscaras, como nós podemos ver nesse quadro, Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, que tem as referências à cultura africana. Inclusive o Pablo Picasso, como pintor, como forma de dividir o seu estudo, nós chamamos de fase rosa, fase azul e a fase negra. A negra é o cubismo e a referência negra é a África, tá certo? Como vocês podem observar, as formas geométricas remetem a um estilo parecido com a arte egípcia. Lembra um pouco a lei da frontalidade, os tons quentes, terrosos, né? Uma ausência de profundidade na imagem, como ela é percebida, uma ausência de perspectiva e um uso de meio tom de forma bem suave, tá certo? E a geometrização das figuras, como vocês podem perceber. Muita influência de Paul Cézanne, principalmente esse trecho aqui do quadro, e das máscaras africanas. Passando adiante. Nós temos aqui uma pergunta: quais as contribuições da cultura africana para a formação do nosso povo brasileiro? Porque mesmo sendo uma matriz cultural tão importante e tão marcante nas nossas tradições, ele é objeto de discriminação, de ataques de outras religiões.
Então eu destaco aqui para vocês esse grupo baiano, um grupo de música que ele mistura elementos da cultura pop com elementos da cultura africana, que é a timbalada. Lembra as imagens que eu mostrei antes para vocês e destaquei os grafismos, né? Os grafismos que eu falei, que são linhas etnográficas, que no livro de vocês, que eu vou fazer um segundo vídeo, da páginas 56 e 57, ele destaca bem melhor, bem de forma mais precisa, essas formas geométricas e seus significados. Vou fazer isso no vídeo que continua essa aula nossa aqui, tá bom? E essa pergunta vai ser uma pergunta para o nosso debate, no nosso encontro. Por que que uma cultura em que nós todos temos, de certa maneira, um pouco da cultura negra, por que que ainda é um país que existem tantos casos de discriminação de raça e até mesmo de intolerância religiosa? Fica aí um tema para a gente pensar e para a gente trazer para a nossa próxima aula. Ok? Bom, nós temos essa atividade aqui, que eu estou deixando no Classroom para vocês. E são 5 questões, vocês vão fazer no caderno, daquele jeito, tira foto, posta. Vou comentar aqui as questões, orientar vocês, né? Qual o objetivo de separar os escravos de uma mesma etnia vindos ao Brasil durante o tráfico? Como comentado antes, essa forma de separar os escravos poderia diminuir a resistência ou coibir alguma rebeldia, dificultar, né, algum círculo de rebeldia, principalmente no início, que eles estavam sendo escravizados aqui no Brasil, tá? Mas a consequência foi que essas culturas diferentes elas acabaram se misturando. Inclusive, quando a gente chama de cultura afro-brasileira, nós incluímos aí também influência de outras etnias que não são apenas a africana na cultura brasileira. Quais as estratégias utilizadas pelos africanos e seus descendentes para manter a sua memória? Como eles não dispunham de outro material, um livro, uma escrita, eles começaram a utilizar da memória oral para manter essa memória da África, para que se mantivesse o mínimo da cultura deles aqui no continente americano. Tem um texto somente sobre memória que eu vou disponibilizar para vocês também no Classroom. Comente as características da cultura africana a partir da observação das imagens 48 e 51. Como comentado antes, no geral vocês vão focalizar que essas imagens estão num contexto de ritualístico, tá certo? A influência da arte africana dos artistas modernistas do século XX, pessoal, eles começam lá com Pablo Picasso, mas eu tenho exemplos aqui no livro que chegam até a contemporaneidade, e eu gostaria que vocês citassem o exemplo de Arthur do Bispo Rosário e de outros artistas que são citados aqui nessas páginas, tá? A cultura da influência. Sobre o item 5, né, a influência da cultura afro-brasileira na música, além de ter destacado um texto da página 60, também eu coloquei para vocês uma análise de uma música do Gilberto Gil, Anda com Fé, que ela é uma música que justamente ela traz esses elementos da cultura pop. Ele traz aquela ladainha da música africana, um pouco do sincretismo religioso, e ele traz aquele ritmo muito bem marcado. E eu quero que vocês escutem atentamente, observem a letra e respondam os testes que eu coloquei também disponíveis na nossa plataforma, tá bom? Bom, pessoal, estamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, mande uma mensagem privada, procurarei responder a todos. E também mais adiante eu posso postar outros vídeos esclarecendo melhor algum detalhe da atividade. Eu espero que vocês fiquem bem e eu desejo bons estudos para vocês. Até mais. Vou colocar o paneirozinho.
Valeu!